todas as configurações de modo simples. Muita gente tem dificuldade para poder ativar as funções. 90% das vezes o problema está no piloto ali do controle. Vou mostrar o passo a passo para vocês com dois tipos de controle. O seu controle vai ser igual a um desses dois. Fala gurizada, tudo tranquilo? André da Tecnofrigo. Gurizada, é o seguinte, hoje eu vou partir para um vídeo um pouco mais destinado aos clientes finais, tá? A questão é o seguinte, muita gente tem dificuldade para poder ativar as funções. Por exemplo, entra o inverno, a gente usou o verão inteiro para refrigeração, chega lá, bota a funcionar, só sai um ar frio, ou troca no controle, não está aquecendo. Na maioria das vezes, digo assim, por atendimento externo em campo, 90% das vezes o problema está no piloto ali do controle, tá? Então assim, ó, hoje vou ensinar vocês a ativarem as funções certinho, qual função serve para cada tipo de, cada simbologia ou escrita no controle serve para cada tipo de função no aparelho, tá? Principalmente essa questão, botar para aquecer, que é uma dificuldade grande que o pessoal tem no inverno agora, tá bom? Então, mesmo assim, segue o vídeo aí, vai ter o passo a passo certinho. Em primeiro lugar, peço que se inscrevam no canal, deixe seu like, isso ajuda bastante o nosso canal a crescer e principalmente para a gente poder trabalhar em cima de mais materiais novos, isso nos dá um incentivo, tá? Então, pessoal aí, cliente final, para técnicos, eu sei que vai parecer um vídeo meio banal, mas ajuda muito e às vezes também tira a possibilidade de malandros irem aí botar defeitos no seu aparelho, muitas vezes por causa de um defeitozinho no controle, tá? Por causa de uma falhazinha de configuração. Acompanhe o vídeo aí, vou mostrar o passo a passo para vocês, com dois tipos de controle, um com escrita para mostrar o significado de cada um e um com simbologia. Então é praticamente igual, sempre o seu controle vai ser igual a um desses dois. Segue e acompanha o nosso canal. Lembrando apenas alguns detalhezinhos sobre a questão de algumas funções. Geralmente espere no mínimo 5 minutos para ver se o seu ar vai estar refrigerando ou se ele vai estar aquecendo, tá? Na verdade acontece muito na questão de aquecimento o pessoal colocar e já achar que o ar não está funcionando. O ar-condicionado funciona do seguinte modo na parte de aquecimento. Ele deixa aberto a aleta, ok? E enquanto ele está aquecendo a serpentina até 63 graus, ele não começa a ventilar. Quando o sensor detectar na serpentina interna que está em 63 graus, aí sim ele começa a ventilar um ar aquecido. Então, preste atenção nesse detalhe, dê uns 5 minutinhos, no inverno pode levar até 10 para ele começar a ventilar aquecido para dentro do ambiente. Então assim, gurizada, estou com dois controles aqui, ok? Tá. Um agrato, tá? E um controle universal. Por que eu peguei esses dois controles? Por questão da simbologia diferente. Então geralmente todo controle tem esse botão mod. Geralmente eles vêm escrito em inglês, né? Então fica difícil de modificar as configurações para quem não entende um pouquinho de inglês. Mas vamos lá, vamos começar falando dos botões mod, que são responsáveis pelas mudanças de configuração do aparelho, quente, frio, desumidificador, só ventilação, e vamos explicar a função real de cada uma delas. Fan, apenas ventilação, tá? Modo alto, esse modo alto algumas marcas permitem que modifique apenas a temperatura. Eu não recomendo muito, porque muitas vezes no inverno está numa temperatura amena, a temperatura entre a temperatura de set point selecionada e a temperatura que você tem no sensor lá chegando, acaba chegando uma temperatura quase equivalente, ele liga para ventilar, aí sai uma ventilação fria até começar a aquecer. Então, para questão de aquecimento, geralmente eu peço que utilize o modo aquecimento. Então, nesse tipo de controle que tem lá a simbologia, cold, tá vendo? Frio,
refrisando. Dry é desumidificador. Isso aqui, quando tiver aquele dia úmido, que até as paredes começam a suar, é uma função interessante. Ela fica oscilando entre refrigeração e ventilação. Então, uma função legal. Essa função aqui, hatch, é a aquecimento, que é que vocês vão precisar para aquecer. Então, geralmente está lá no verão, vocês estão usando direto ou no alto ou no cool, vem aqui nesse botãozinho mod, vai mudando lá, ó, dry, desumidificador, hatch, aquecimento. Então, coloca nessa palavrinha aqui, vocês vão ter a função que precisa. Quanto mais alta a temperatura, melhor, tá? Porque o que que acontece? Essa temperatura aqui, ó, se vocês colocarem uma temperatura de 22, 23 graus, a temperatura vai, mesmo estando uma temperatura amena, 15 graus, vai começar a esquentar, porém a tendência natural do ar quente é subir. Então acaba que chega num ponto que vocês têm uma dificuldade de aquecimento no ambiente, porque já atingiu os 4, 5 graus na parte de cima do ambiente e acaba não conseguindo esquentar direito o ambiente. Geralmente eu recomendo que coloquem 32, porque ele sempre vai ficar 4 ou 5 graus abaixo no ambiente da temperatura selecionada. Lá em cima no sensor, onde tem o retorno de suflamento de ar, ele já vai ter atingido os 32 e vai desligar quando o ambiente vem em 27, 28, 26, no próprio ambiente, temperatura real do ambiente. Tá? Então, recomendação que eu tenho, coloque sempre no hatch e uma temperatura mais alta. Lá, ó, aquela palavrinha lá, uma temperatura mais alta. Aquecimento, ok? Vou focar um pouquinho melhor aqui para vocês. HEAT, essa é a parte de aquecimento. Nós temos outro tipo de controle aqui também, que utiliza essas simbologias, certo? Essas simbologias aqui, ó, também temos o mesmo botão mod, tá? Para você estar modificando as funções. Então, esse aqui é um controle universal. Praticamente a mesma coisa, só muda que ao invés de ter a palavra em inglês, a gente tem a simbologia. Automático, que ele vai ligar na média de temperatura de 23 a 24 graus de set point. Se tiver um dia muito frio, ele vai ligar para esquentar. Se tiver um dia muito quente, ele liga para refrigerar. Então, aquela função automático. Aqui, ó, função refrigeração. Se quiser que refrigere bem, quanto menos temperatura, melhor. Mas a temperatura de conforto do ser humano, segundo estudos, de 21 a 24 graus. Aí você coordena conforme o seu próprio gosto, certo? Função desumidificador. Essa função já expliquei para vocês no outro controle. A função ali para o dia que tiver muita umidade, suor nas paredes, também vai conseguir dar um efeito legal para o ambiente, consegue secar bem, tirar aquela umidade. Ajuda muito. A função ventilação, essa aqui inverte, que lá a ventilação é por último. Essa aqui, esse ventiladorzinho, é simbologia de ventilação. Então apenas vai ventilar igual um ventilador. Aí se você quiser modificar também a velocidade, existe aqui, ó, velocidade do ventilador, tá vendo, automática lá, apareceu um Azinho. Ó, velocidade mais alta, com várias perninhas lá no ventilador, tá? Ó, temos apenas 4 hélicezinhas e velocidade menor 3 hélicezinhas. Então, essas perninhas ali, essas hélicezinhas, quanto mais quantidade de hélicezinhas, maior a velocidade, que é aqui no fan. Tem alguns controles que falam apenas em velocidade, que nem esse aqui, o speed. Também regula a velocidade do ventilador. Vamos ver, ó. Ó, tô apertando ele ali, speed, ó. Speed, esse botão aqui, ó. Prestem atenção nele. Ó, lá tem uns que são por escrito, tá vendo lá, ó, a simbologia no meio lá, ó. Ó, low é baixo em inglês, como eu disse, algumas trabalham com palavras em inglês. Mid, que é a temperatura média, e high, que é a temperatura alta. E existe a temperatura automática, que é a que eu recomendo sempre, porque o que acontece? Quando você liga o aparelho para esquentar ou refrigerar, ele vai ligar geralmente na velocidade máxima. Quando estiver atingindo a temperatura próxima ao set point que você selecionou, ela começa a diminuir automaticamente. Chega no final da noite, vai ter uma função ali, uma ventilação um pouco mais amena, mais tranquila, mais silenciosa para o que você precisa, certo? Voltando ao outro controle, temos aqui, como eu disse, questão de velocidade.
o que eu recomendo? Que vocês utilizem geralmente também a velocidade, está aqui a fan automática. Vamos lá, vou passar ela. Ó, automática, ok. Então, essa seria o ideal. E passando novamente aqui, ó, questão do mod que eu falei para vocês, ó, apertando o mod, já havia chegado na ventilação. A gente chega na última simbologia, aquele símbolozinho lá, que é um solzinho, aquele símbolozinho lá é o símbolozinho de aquecimento nesse tipo de controle. Então nós temos controle geralmente em inglês, tá? Palavras em inglês, tá? E o controle com simbologia. Então aqui está bem explicado o que significa cada uma. Recapitulando, para encerrar o vídeo, vamos passar um mod aqui. Ó, fan, só ventilação, automático, que fica na temperatura entre 23 e 24 graus, tá? Pode não ficar conforme o seu gosto, para o seu corpo, para a temperatura ideal para você. Então eu não recomendo muito. Cool, que é só frio, aí você seleciona a temperatura para refrigerar, tá? Dry, que é desumidificador, tá? Vamos no mod novamente. Heat, que é aquecimento, HEAT, é esse a dificuldade que o pessoal mais tem de achar no inverno, como colocar para aquecer. E fan, que é só ventilação. Opa, esse eu já havia falado, mas beleza. Recapitulado esse, a gente vai para esse aqui. Ó, mod, esse botão aqui, mod. Vamos lá, simbologia, automático, novamente, aquela questão, ar-condicionado vai trabalhar entre 23 e 24 graus. Então ele vai selecionar refrigerar ou aquecer conforme a temperatura ambiente. Muito frio ele liga para aquecer, muito quente ele liga para refrigerar. Só frio, tá? Refrigeração, essa simbologia, você pode diminuir as temperaturas aqui, tá? Modo desumidificador, que é essa gotinha aqui, que é aquele para tirar a umidade do ambiente. Somente ventilação. E o solzinho lá para encerrar, que é a parte de aquecimento, certo, pessoal? Então, gurizada, espero que tenham gostado do vídeo aí, explicando bem esclarecidamente mesmo todas as configurações de modo simples para o controle de ar-condicionado. Eu sei que uma dúvida grande que o pessoal tem em campo aí, principalmente os clientes finais, vão lá mexer no ar-condicionado, passa o trabalho. Então o vídeo é bem explicativo. Se gostaram, compartilhem, tá? E peço que deixe seu like, se inscrevam no nosso canal, vai ter muito mais dicas, tanto para o cliente final quanto para os nossos colegas técnicos. Tá, pessoal? Bom trabalho a todos e bom uso do seu ar-condicionado.